Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Reis Oliveira e esse é mais um vídeo da série de dicas do Checklist SEO. Uma coisa que mudou no SEO em 2013 e trouxe uma péssima notícia para a maior parte dos webmasters foi que o Google não mostra mais, ou mostra o mínimo possível, os dados de busca nos resultados orgânicos dentro do Google Analytics. Antes, você conseguia ver quais palavras-chave tinham te gerado tráfego através do Google Analytics. Então, você conseguia olhar para o seu tráfego orgânico e saber quais palavras-chave estavam te gerando visitas. E a partir de 2013, esses dados começaram a ser mostrados como not provided, né? Esses dados não foram fornecidos pelo Google para o Google Analytics. Por que o Google fez isso? O argumento deles é para proteger a privacidade dos usuários por conta das requisições que o governo americano faz para ter acesso aos dados de busca das pessoas e por aí vai. Tem muita coisa por trás disso, mas não é o objetivo dessa discussão. Como profissional de SEO, ou como profissional de e-commerce, como profissional de Web Analytics, você precisa ter pelo menos uma boa ideia de quais palavras estão te gerando tráfego orgânico. E você tem outras fontes para buscar essas informações, além do Google Analytics. Você não vai mais ter aquela precisão, por exemplo, de medir as conversões do site e saber exatamente as palavras orgânicas que geraram aquelas conversões. Mas você vai conseguir saber quais são as palavras que te geram a maior parte do tráfego e tomar um cuidado de utilizá-las dentro do seu conteúdo. Então vamos lá. Primeiro passo para você coletar informações para o Not Provided. Você vai usar os dados históricos do site. Sites que já têm o Google Analytics instalado há muito tempo vão ter dados de busca arquivados durante todo esse período de visitas. Exporta esses dados para você em formato PDF para você conseguir visualizar do mesmo jeito que eles aparecem lá no Analytics. Exporta isso em CSV para você poder importar para um banco de dados depois. Exporta em XLS para você ter isso numa tabela de Excel e ficar mais fácil de você analisar esses dados. Mas, assim, basicamente, faça um backup de todo o histórico que você tem. Isso vai te ajudar muito quando você precisar fazer pesquisa de palavra-chave e você precisar acessar o Analytics e ver lá que tem 80%, 90% já de palavras como not provided. Use os dados de busca interna do seu site. Então, se você tem um campo de busca, você consegue gravar o que está sendo buscado nele, ou através do Analytics ou através da sua própria ferramenta de busca. Você consegue utilizar um plugin no seu WordPress ou no seu Magento, por exemplo, e saber quais as palavras-chave os usuários buscam dentro do seu site. Provavelmente, essas palavras são as mesmas que eles utilizam no Google. E você vai ver que elas têm alto volume de busca e que elas têm um CTR muito bom. Então, você deveria tentar ranquear para essas palavras-chave também. Se você faz busca integrada, ou seja, se você utiliza campanhas de SEO e de link patrocinado para o mesmo site, existe uma grande chance de você estar linkando o link patrocinado do Google, o AdWords, para as mesmas páginas que você quer que ranqueiem nos resultados orgânicos. Esse conceito é entendido pelo mercado como busca integrada. Tá? Você vai utilizar a mesma página para ranquear organicamente e para gerar tráfego com link patrocinado. Algumas estratégias mais específicas ou mais avançadas separam as duas páginas. Ele tem um tipo de página para ranquear no Google e outro tipo de página para comprar tráfego via Google AdWords. Se você tem elas separadas, você vai ter que medir essas páginas separadamente, entender quais as palavras-chave que geram tráfego e passar isso para a sua equipe de conteúdo ou de SEO trabalhar na otimização desses textos. Se você usa isso em conjunto, basicamente você vai olhar o dado do número de impressões e o número de cliques que você teve lá no AdWords. Com essas informações, você vai saber o volume de busca dessas palavras-chave, ou pelo menos todas as buscas para as quais o seu anúncio imprimiu lá no Google, e qual é o CTR que você deveria esperar no orgânico para determinadas posições. Então, é mais uma forma de você obter palavras-chave. Você também pode utilizar os dados que o Bing e o Yahoo te fornecem. O Yahoo extinguiu há pouco tempo a central de webmasters dele, mas o Bing tem uma central de webmasters bastante avançada, com informações bastante úteis, e que você consegue saber quais as palavras orgânicas estão gerando tráfego para você. Infelizmente, no Brasil, o Yahoo e o Bing somados têm menos de um dígito da porcentagem de tráfego total de busca. Mas é uma forma de você coletar outros dados que provavelmente também são buscados no Google e também vão te fornecer insights importantes. Uma outra forma legal de você coletar essas palavras-chave é você, quando cair numa página de erro 404
ou mesmo em uma página de conteúdo, abrir um pop-up e dizer, opa, não encontramos a página que você queria, o que você buscou no Google? E aí o seu usuário coloca uma caixa de busca. Essa dica veio da Raven Tools, e eles fizeram esse teste durante alguns dias no site deles, coletando as palavras-chave que as pessoas estavam digitando lá no Google. E uma outra forma extremamente inteligente, que quase ninguém está utilizando, e aí muita gente tem chorado à toa, para sites pequenos e médios, digamos aí até 200, 300 páginas, você tem na central de webmasters do Google as palavras-chave principais, que tem rankings e que você consegue acompanhar o número de cliques, mas você também consegue saber as páginas principais. E aí você tem lá na central de webmasters a página que está ranqueada, e se você clica em cima dela, ele vai te dar todas as palavras-chave que geraram cliques para essa página. Isso não é a mesma coisa que coletar automaticamente via Google Analytics. Você não vai ter esses dados mastigadinhos do jeito que o Analytics te dá, mas você tem os dados lá. Você pode exportar isso para CSV ou para uma planilha no Google Docs, e aí do Docs você exporta isso para uma planilha em Excel. Então você tem os dados de palavra-chave das suas principais landing pages e de todas as páginas que têm algum ranking no Google, independente de qual ele seja. Tudo que gerou clique ou impressão para você, você vai saber na central de webmasters dentro de páginas principais. Esse dado nenhum webmaster praticamente tem utilizado. E ele está lá, ele continua existindo dentro da central de webmasters, mas não no Analytics. Então são várias alternativas que você tem. Agora vamos falar de uma alternativa paga que é muito legal. O SEMrush, semrush.com, é uma das melhores ferramentas de SEO da atualidade. Você consegue pesquisar não só as palavras-chave orgânicas e patrocinadas que geram tráfego para o seu site, mas também as do seu concorrente. Ele vai avaliar quais sites ranqueiam para as palavras-chave que você digitou, vai ver quais são os rankings que o seu site tem e vai medir quais sites concorrentes aparecem em vários rankings que são interessantes para você. Então o próprio SEMrush vai te dizer quem são os seus concorrentes nas páginas de busca e quais são as palavras-chave que geram visita para cada um desses sites, tanto no orgânico quanto no patrocinado. A precisão do SEMrush dá para dizer que é de mais de 90%. Boa parte dos dados que ele exibe tem muita coincidência com os dados que a gente vê no dia a dia no AdWords, nos sites, nos rankings orgânicos do Google e nos resultados do Analytics. Então, se você tiver condições de assinar uma ferramenta como o SEMrush, ele vai te poupar horas e horas de trabalho e de pesquisa e estudo de palavra-chave. A minha dica é, o investimento vale a pena. Eu utilizo na Web Estratégica, o Rodrigo utiliza lá no Buscarid, e é uma das melhores ferramentas, tanto de link patrocinado quanto de SEO hoje em dia. Então, espero que essas dicas te ajudem a procurar os dados que você não tem mais com o Not Provided e te ajudem a descobrir novos rankings, novas possibilidades de trazer tráfego e vender mais, que é no fim das contas o que todo mundo quer. É isso aí, sucesso, bom trabalho.